quarto episódio de Dandadan foi frenético, com direito a casquinha de caranguejo, exército de espíritos zumbis, Ocarun mordendo as tetas murchas da velha Turbo, e até uma informação muito importante que a gente não sabia sobre o passado da velha Turbo. Mas é óbvio que não tinha como tudo ser perfeito, mas calma que a gente já vai trocar essa ideia. E aí galera que gosta de espírito, e aí galera que gosta de alien, eu sou o Joy e a gente vai trocar uma ideia sobre o quarto episódio de Dandadan, que foi simplesmente frenético. Eu não vi ele passar, muita coisa aconteceu, e esse episódio veio com tudo pra gente fechar o arco da velha Turbo e a gente seguir pros próximos arcos do anime, e eu realmente fiquei surpreso porque eles adaptaram 4 capítulos nesse episódio. É claro que eles precisaram enxugar muita coisa, mas honestamente eu não senti falta de quase nada. E por mais que eu tenha achado extremamente positivo, a gente teve um grande sacrifício aí, que foi a animação, que era uma das coisas que eu mais vinha elogiando em Dandadan. Mas não ficou horrível, né? Mas tiveram muitos momentos ali que me lembraram a luta do Naruto e do Pen. O quarto episódio começa com nossos protagonistas de frente pro túnel se cagando de medo do que eles vão enfrentar lá dentro. E eles usam esse momento pra recapitular o plano e pra que a gente também não esqueça que eles não estão afim de apostar uma corrida com a velha Turbo, e sim usar esse pretexto pra tirar ela da zona do Jibakurei, do espírito enlaçado, enfraquecendo a velha Turbo. Mas não demora muito pra eles serem surpreendidos e encontrarem com a velha Turbo, que já tá com um plano totalmente game over pros nossos protagonistas. Isso porque ela se manifesta com 2 cabeçonas que preenchem completamente o túnel e dos 2 lados, deixando nossos protagonistas completamente encurralados. A Momo até tenta usar algumas coisas que ela trouxe, os tacos de beisebol da avó dela, mas o ataque é completamente mastigado por uma dessas vovós Turbo, né? Que tem bocas no lugar dos olhos. Olha só que bizarro, cara. Pra quem leu o mangá, nesse momento a gente já vê ali que foi muita coisa enxugada, mas como eu disse, eu não senti falta de muitas das coisas que estão ali. A única coisa que eu queria ver era a transformação do Ocarun com a roupa que a Seiko Ayase deu pra ele. Mas nessa transformação do Ocarun, que foi uma das mais simples pra mim, só aparece o ombro e o rosto. Mas a gente já vai entender isso daí, porque esse episódio é muito frenético, acontece muita coisa, e eles tinham que economizar em algum lugar. E isso foi uma das coisas que ficaram de fora. Tudo bem, doeu, mas não matou, porque aqui a gente vai ver a velha Turbo sendo muito engenhosa, tá? Porque assim que ela vê o Ocarun se transformando, ela liberta ele da maldição para que ele não use os poderes dela contra ela. Aqui a gente já vê que ela não é uma vilã que quer provar alguma coisa, ela tá ali para ganhar, seja da maneira que for, ela não vai deixar o cara usar os poderes dela contra ela, e eu acho certíssimo isso. Ela não tá jogando para perder. E ela tem ciência do grande poder dela, que ela fica até surpresa que o Ocarun tenha conseguido se transformar. E então a gente vê a velha Turbo partindo para finalizar com essa história de uma vez por todas, só que ela não contava que a Momo tinha outras armas, tinha outras formas de lidar com ela. Isso porque a Seiko disse pra ela apostar na confiança da vovó Turbo, porque a confiança da velha tava toda em suas pernas. E a Momo, muito sagaz naquele momento, ela afronta a vovó Turbo falando com ela: então quer dizer que você não se garante nas suas pernas? Que vai comer a gente pra que a gente não aposte essa corrida pra que você possa perder? E é claro que não dá pra elogiar, porque ela foi muito inteligente tirando os poderes do Ocarun, tirando a maldição do Ocarun, mas é óbvio que ela ia deixar o ego falar mais alto e aceitar essa proposta da Momo. Mas ao invés de corrida, elas iam apostar um pique-pega, um pega-pega, seja lá como fala na nossa cidade. Na minha cidade é pique-pega, como que é na sua. Então elas fecham esse pique-pega aí, mas com a condição que a velha Turbo teria que contar durante 10 minutos antes de ir atrás deles. E a velha Turbo concorda com os termos desde que eles não trapaceiem, porque ela odeia trapaceiros. O que vai ser uma ironia lá na frente, tá? E aqui o Ocarun e a Momo dão no pé, dão uma disparada, começam a correr, apesar da Momo achar que ela devia ter botado mais tempo nessa corrida, mas o que ela não contava é que a velha Turbo, ela não trapaceia, mas ela acha brechas. Isso porque ela começa a contar de uma forma extremamente estranha, porque de acordo com ela, a Momo concordou com 10 minutos, mas não disse nas regras como esses 10 minutos seriam contados. Então ela começa a contar do jeito que ela quer: 5 segundos, 10 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 2 minutos e meio, e até que chega muito rápido nos 10 minutos. E não demora muito para que a Momo seja capturada pela velha Turbo. E aqui a gente tem uma mudança pequenininha do visual do mangá pro anime, é quando a Momo é capturada por esses braços que formam um casulo. No mangá ficou algo muito mais caótico, mais desorganizado, enquanto no mangá é algo mais sólido, mais construidinho, como você tá vendo aí na sua tela. Obviamente isso não interfere em nada, mas eu achei interessante mostrar pra vocês essa diferençazinha. E então a velha Turbo começa mais uma contagem pra correr atrás do Ocarun, e o Ocarun tá ali completamente desesperado, porque é óbvio que ele não vai deixar a Momo pra trás, mas ele tá ali queimando todos os neurônios dele, tentando bolar uma ideia pra salvar a Momo, e ele tem
a brilhante ideia merda, que eu não consigo imaginar como ele achou que isso ajudaria de alguma forma, que faria alguma diferença na situação deles, mas ele decide seguir com esse plano totalmente sem pé e nem cabeça, que de alguma forma acaba dando certo. Mas antes de eu te dizer o que ele fez, não esquece de curtir esse vídeo se você chegou até aqui. E também não esquece de se inscrever se você quer participar dessa comunidade poderosa de quem gosta de Dandadan, beleza? Conto com você aqui, hein? Então bora continuar. O Ocarun decide partir... O Ocarun decide partir com tudo pra cima da velha Turbo pra morder as tetas murchas da velha. E o que eu acho mais bizarro nesse plano é que ele funcionou. Mas de alguma forma ela não consegue fazer com que ele solte, ele tá muito determinado ali. E ela também não consegue encostar no Ocarun porque ele tá usando um traje, puxa lá no terceiro vídeo que eu fiz sobre Dandadan, dá o traje pra ele e pra Momo, para eles terem mais proteção nesse combate contra a velha Turbo. E pra sair dessa situação incômoda com o Ocarun, ela decide possuir ele mais uma vez. Mas meu querido, minha querida, ela não contava que isso ia sair muito caro pra ela. Porque essa ação dela faz com que a Momo tenha a chance que ela tava precisando pra conseguir controlar a velha Turbo, uma vez que ela tá dentro do Ocarun e ela consegue, com os poderes psíquicos dela, segurar e prender a velha Turbo dentro do Ocarun. Mas quando tudo parece que tá resolvido e que eles ganharam essa aposta, porque agora eles só precisam sair dos limites, o Jibakurei, o espírito enlaçado, aparece pra pegar a velha Turbo de volta. E acredite ou não, isso daí só foram os primeiros 5 minutos do episódio, pra você ter a noção do quanto ele foi frenético. E apesar desse episódio ter sido muito frenético, esse começo, assim, pra mim foi uma das partes mais importantes, né, pra mim ir pro plano deles, porque parte fundamental do plano deles é eles sobreviverem de alguma forma, mas pra que o vídeo não fique longo, até porque o restante do episódio tem muita perseguição, muita ação, e vocês podem ver ela completa no episódio. Eu vou resumir aqui só pras partes que eu acho importante estarem no vídeo. Beleza? Ok? Vocês concordam? Então bora. Um dos pontos interessantes desse episódio é porque o Jibakurei se manifestou como um caranguejo gigante, e a Momo revela que a Seiko contou pra ela uma vez que os espíritos, para atravessarem os rios, eles tomam a forma de um caranguejo de água doce. É um detalhe sutil, mas eu achei interessante para trazer para essa review. E a Momo e o Ocarun aproveitam que esse Jibakurei ele é completamente desengonçado nesse formato e tão grande que dificilmente ele vai conseguir sair com facilidade do túnel, e eles aproveitam essa brecha para sair varado e fugir com a velha Turbo, que de alguma forma ali ela virou uma espécie de cachecol no ombro do Ocarun, que a Momoyase consegue segurar ela de verdade e até usa ela de alça para segurar no Ocarun. E como eu já disse antes, eles não estão atrás de ganhar uma corrida e sim de sair da zona do Jibakurei, para que eles consigam separar a velha Turbo do Jibakurei, enfraquecendo ela para finalmente finalizar ela de uma vez por todas. Mas isso obviamente não vai ser fácil, uma vez que toda a cidade é a zona do Jibakurei e ele quer a velha Turbo de volta, e para isso ele vai perseguir os nossos protagonistas pelo caminho inteiro. E depois da Momo e o Ocarun atravessarem boa parte da cidade, eles têm uma ideia de Jiriko para tentar parar o espírito, para tentar parar o Jibakurei, que é entrar numa casa de banho, que eles acham que pelo tamanho do espírito ele não vai conseguir entrar lá, mas ele atravessa as paredes como se fosse isopor e acaba invadindo a casa de banho. Mas a Ocarun tinha uma carta na manga, que é aquele conhecimento idiota que a gente acha que não vai usar pra nada, mas ela conseguiu usar aqui. Isso porque ela usa a água fervente das tubulações pra jogar em cima do caranguejo, fazendo com que os músculos dele atrofiem por causa dessa água quente, salvando eles desse caos. E fazendo com que eles deixem de ser perseguidos por esse caranguejo gigante. Sério, de verdade eu fico me perguntando como que isso funcionou num espírito, né? Apesar dele se manifestar, mas como que isso faz sentido num espírito daquele tamanho? Mas tudo bem, talvez eu seja chato demais. Agora, com a velha Turbo contida e o caranguejo totalmente imobilizado muito pra trás, eles conseguiram. Agora é só sair da cidade? Não. A velha Turbo não ia deixar isso ser tão fácil e de alguma forma ela consegue pegar uns espíritos emprestados, fazendo com que um exército de espíritos zumbis corram atrás do Ocarun e da Momo. E a única chance que eles têm ali é usar o último disparo do Ocarun, essa corrida violenta que ele faz quando ele tá no modo da maldição. Mas apesar desse plano funcionar muito bem, ele também tem o empecilho do Ocarun não conseguir controlar a direção e eles ficam dando algumas voltas desnecessárias. Mas até que adianta eles bastante, até que deixa eles na mão no ar, né? Porque o Ocarun tava completamente devastado, não conseguia se transformar, mas a Momo consegue usar os poderes dela para fazer um pouso forçado, porque ela consegue salvar eles dois de morrerem de uma queda altíssima, mas a velha Turbo tá solta e já chega com tudo pra cima dos dois. Mas nada é tão ruim que não possa piorar, porque além da velha Turbo tá solta, o caranguejo gigante volta a encontrar eles e ainda tem um exército de espíritos zumbis em volta deles.
E fica ainda pior porque o Jibakurei e a velha Turbo se fundem, se transformando num bicho extremamente horroroso, com várias caras, olhos e boca, mas com as pernas da vovó Turbo, porque agora esse caranguejo corre muito rápido. E a velha Turbo completamente confiante que ela já tinha ganhado, que não tinha mais nenhuma chance para eles dois, sabendo que o Okarun tava no chão e que não conseguiria se transformar mais uma vez, ela decide dar uma chance pra Momo sair correndo, mas obviamente que isso foi uma péssima ideia. Isso porque a Momo, vocês não vão acreditar, mas ela tava com um tempo contadinho pra se empreender num trem. E por que isso é uma ideia genial? Puxa aí na memória do meu último vídeo, porque a velha Turbo ela era conhecida como a velha dos 100 km. E isso significa que ela só corria 100 km por hora, mas o trem que ela se prendeu corria a 120, mais o tempo que o caranguejo demora pra subir onde o trem passa. Então não tinha como a velha Turbo alcançar os nossos protagonistas, mais esse plano, que de todos os planos parece que foi o único que realmente foi pensado e que tinha tudo pra dar certo, dá errado porque eles esqueceram de uma variável muito importante. Eles esqueceram que o trem diminui a velocidade nas curvas, o que faz com que a velha Turbo consiga alcançar eles mais uma vez, e explica essa situação pra ele, diz que ela corre 100 km em qualquer lugar, ela não precisa desacelerar pra fazer curva. E aqui, senhoras e senhores, a gente tem o grande plot twist desse episódio, que o que parecia perdido se revela um grande plano da Seiko, da Momo e do Okarun pra derrotar a velha Turbo, porque elas não pegaram aquele trem à toa. Aquele trem levava aos limites da cidade onde a Seiko tava esperando eles, com um monte de selos preparadinhos pra velha Turbo, um plano completamente premeditado para que os nossos protagonistas conseguissem vencer. E assim a velha Turbo e o Jibakurei são derrotados. Diga-se de passagem, uma cena muito irada mostrando a velha Turbo e o Jibakurei pegando fogo e se transformando em espíritos de garotas que vão se desfazendo. Isso tem uma explicação, mas daqui a pouco eu te conto. E depois dessa vitória, a gente tem um momento que eu tava muito curioso pra ver como seria no anime, porque no mangá é muito triste, que é a Seiko, a Momo e o Okarun no túnel onde a velha Turbo se escondia, prestando suas homenagens e revelando um lado da velha que a gente não sabia. Revelando que aquele túnel era um lugar terrível, onde meninas eram apaixonadas, mortas, quatejadas e deixadas lá, revelando que o Jibakurei foi a união de todos esses espíritos, não que elas quisessem se tornar aquele espírito maligno, mas que de alguma forma inconsciente elas acabaram virando porque não conseguiam fazer sua passagem. E a Seiko revela que os médiuns já estavam atrás da velha Turbo há um tempo, porque ela sempre se encontrava em locais semelhantes, isso porque ela sempre ia lá para consolar as almas das meninas que não conseguiam fazer a passagem, revelando um lado da velha Turbo que a gente não imaginava. E ela termina essa explicação dizendo que os espíritos não podem atacar os vivos, e o mesmo vale para os vivos, que a gente não deve desrespeitar os mortos e qualquer invasão ao local deles será tratado com extrema hostilidade. E para quem não pescou, isso daí também foi uma chamada de atenção que a avó deu na Momo e no Okarun, porque eles entraram nesse local e geraram todo esse problema por causa de uma aposta infantil. E o destino da velha Turbo, o que aconteceu com ela, mesmo que justificado, ainda assim era culpa deles. Pelo menos isso foi o que eu entendi, queria saber de você o que você entendeu dessa situação. Então a gente tem essa quebrada de gelo com o Okarun, a Momo e a Seiko num jantar, degustando um caranguejo, e a Seiko toda bobinha querendo conferir o equipamento do Okarun, né, mas isso daí vai ser justificado no próximo episódio, tá? E a gente tem uma despedida rápida dos nossos protagonistas, eles perguntando assim, será que isso é um adeus? Será que agora que a gente não tá ligado mais por essa confusão, a gente é amigo e tudo mais, mas acaba se revelando uma grande amizade quando eles decidem chamar um ou outro pra se encontrar na escola no dia seguinte. De verdade, eu gostei muito desse episódio, eu só fiquei triste por eles terem sacrificado a animação. Às vezes eu acho que se dividisse em 2 episódios pra preservar a animação ainda seria muito bacana, mas eu também entendo que teriam cenas muito longas, então talvez essa decisão que eles tomaram foi muito boa. Mas eu fiquei um pouco triste porque foi tão rápido que nem pareceu a conclusão de um arco, sabe? Mas tá bom, eu tô muito animado pro momento que a gente tá chegando agora. A gente vai ter o início do arco da seda acrobática, que é uma coisa que eu tô muito animado pra ver em Dandadan. Então fica comigo se você também quer acompanhar esse novo arco. E se você ficou até aqui, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal pra gente formar uma comunidade poderosa de amantes de Dandadan. Beleza? Conto com vocês no próximo vídeo. Beijão, valeu, tchau. Não sei por que eu fiz isso.